que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção. Estamos mais uma vez aqui reunidos, tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor, né? E seguimos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? O Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em todas as páginas, em todos os versículos. Glória a Deus. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, né? Iniciaremos hoje o capítulo 22 e possivelmente terminaremos o capítulo 22 hoje, né? Se Deus quiser. Glória a Deus, é bênção, né? Nunca terminamos um capítulo inteiro, né? Sempre são muitos detalhes, mas esse capítulo, ele trata ali mais de uma recapitulação do que houve, né? Paulo vai contar ali o seu testemunho de vida, né? Vai contar ali o que houve com ele ali, que antes era perseguidor da igreja e agora se tornou perseguido, né? Agora se tornou um grande defensor do evangelho. Então nós vimos no finalzinho do capítulo 21, né, que Paulo, no capítulo 21, Paulo chega, né, a Jerusalém, conta minuciosamente tudo o que havia acontecido nas regiões da Ásia, da Macedônia, na sua última viagem missionária, e os irmãos informam, né, Tiago ali, os irmãos de Jerusalém informam que estavam acontecendo os boatos, né, a respeito do apóstolo Paulo, né, que ele estava ensinando coisas ali que eram contrárias à lei de Moisés, né, ensinando os judeus, entre os gentios, ou seja, os judeus dispersos, a apostatarem da lei de Moisés, dizendo que eles não precisavam se circuncidar, nem eles, nem os seus filhos, nem mais, nem seguir nada da lei, né? Então, a igreja pede que Paulo, junto com alguns irmãos que estavam ali, 4 irmãos, se eu não me engano, que eles façam um voto ali do nazireado. Nós falamos sobre o voto do nazireado e Paulo aceita, né? Paulo não queria, não é intuito do apóstolo Paulo que a igreja do Senhor fique dividida, mas que haja comunhão, né? Que haja união da igreja do Senhor, né? Que judeus e gentios possam seguir juntos. E quando Paulo está ali no templo, né? Judeus vindos da Ásia, lembrando que era a festa do Pentecostes, a festa que nós vimos também, que era a festa que os judeus estrangeiros, os judeus que não moravam em Israel, mais gostavam, né, porque o tempo era favorável para viajarem para Jerusalém, e a cidade estava apinhada de gente, inclusive judeus vindos da Ásia, que conheciam bem o apóstolo Paulo, que tinham perseguido ele quando ele estava pregando lá na Ásia, lá na Macedônia e tudo mais. E eles acusam Paulo ali de ter inserido, né, de ter colocado uma pessoa, um gentil, dentro do templo, dentro da área que era permitida apenas para judeus, né, acusam Paulo disso, né, e a cidade toda se agita, né, todo mundo ali se agita, querem matar Paulo, né, querem apedrejar a Paulo, levam ele para fora do templo, porque não era permitido derramar sangue na área do templo, então querem matá-lo, estavam espancando ele quando o soldado, né, o tribuno, os centuriões ali protegem a vida de Paulo, né, chegam a tempo ali para evitar um mal maior, né, e eles, quando veem os soldados, quando vem ali o comandante da guarda, junto com os soldados, junto com os centuriões, eles cessam de espancar o apóstolo Paulo, né, e o comandante, sem saber o que estava acontecendo, prende Paulo ali, e vai levando Paulo ali, tirando ele do meio da multidão, porque a multidão estava enraivecida, né, queriam matar Paulo, até que Paulo ali fala, né, ele fala ali que questiona o comandante, o tribuno, se era lhe permitido falar algumas palavras ali para a multidão, e o tribuno, nós vimos que o tribuno até se espanta um pouco ali, porque talvez pensou que Paulo fosse um hebreu ali, um judeu com raiva, né, que não fosse uma pessoa culta, uma pessoa que falasse o grego, mas ele até confunde Paulo ali com um egípcio que há um tempo atrás juntou 4.000 homens aí contra Roma, né, sicários. Nós vimos que sicário não passa de terroristas. Então Paulo é dado a palavra a Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então terminamos o capítulo 21 com Paulo obtendo essa permissão, e ele em pé pede para que todos façam silêncio, né? E ele começa a falar não mais em grego, né? Com os romanos ele fala em grego, agora ele começa a falar na língua hebraica, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. E nós vamos ver aqui mais um discurso do apóstolo Paulo, né? Glória a Deus. Então, uma defesa dele ali diante daquela multidão enfurecida. Então, Paulo trata a multidão de forma respeitosa, como nós iremos ver, solicita a atenção de todos. Glória a Deus. E Paulo vai fazer a sua defesa, né? Versículo 1, ó. Irmãos
e paz. Ouvi agora a minha defesa perante vós. Então, Paulo começa aí o seu discurso. Essa palavra defesa, do grego apologia, ou seja, defesa verbal, né? Apologia, no grego apologia significa defesa verbal, discurso em defesa. É daí que vem o nome apologética, né? O termo apologético, que inclusive existem bíblias apologéticas, né? Ou seja, bíblias de defesa do evangelho. Inclusive eu tenho aqui Bíblia apologética que ela faz um comparativo, né, entre o cristianismo e outras religiões, né, que existem aí, como o islamismo, o testemunho de Jeová, os mormons. Ela vai fazendo essa defesa do evangelho, né, comparando com outras religiões, né? Glória a Deus, é bênção. Então, defesa do grego apologia, termo apologética, glória a Deus. Então, Paulo começa, ó, quando ouviram, versículo 2, quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, né? E Paulo começou a falar, né? Começou a sua defesa, né? Então, ouvem Paulo falar ali na língua hebraica, ficaram em silêncio, né? O tribuno já tinha ouvido Paulo falar em grego, e agora a multidão ouve falar em hebraico, né? Então, provavelmente esperavam que ele falasse o grego, né? Não sei, mas Paulo fala em hebraico. Talvez muitos ali não conheciam a identidade de Paulo, né? Paulo vai dizer quem ele é, vai dar se apresentar diante da multidão. É isso que ele vai fazer no versículo 3. O idioma hebraico era o idioma comum ali dos judeus, claro, né? Os judeus sempre foram muito nacionalistas e eles preservam sempre a sua cultura, né? O seu idioma. O hebraico estava quase morto, né? Tanto que quando foi criado o Estado de Israel, eles reviveram a língua, né? Recriaram o hebraico, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo fala na língua hebraica. Versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, Paulo, ele se apresenta aqui perante a multidão. Ele já tinha se apresentado no versículo 39 do capítulo anterior para o comandante, mas agora ele se apresenta perante a multidão. Varão judeu, ó, eu sou judeu da própria nação deles ali, né, descendentes de judeu, né, descendentes de Abraão, hebreu de hebreus, né? Ele fala nas suas cartas que ele era hebreu de hebreus, nascido em Tarso, né, na região da Cilícia. Então, uma cidade que era importante, né, era uma importante roda de comércio, a cidade de Tarso, né, ficava ali na curva, depois que você saiu de Antioquia, na curva ali, uma das primeiras cidades ali da região ali da atual Turquia. Mas, mesmo nascendo em Tarso, né, um pouco distante de Jerusalém, mas ele que se criou em Jerusalém. Ele fala sobre isso. Eu me criei nesta cidade, aos pés de Gamaliel. E todos conheciam Gamaliel, né? Era um grande mestre, um dos mestres mais honrados do primeiro século. E Gamaliel era muito conhecido, né? Era muito respeitado. Foi ele, né? Foi Gamaliel que nós estudamos também, foi ele quem deu um certo fôlego ali na perseguição da igreja, né? Que se iniciou ali após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E a sua ascensão aos céus iniciou-se essa perseguição, e foi Gamaliel quem deu ali um certo fôlego à igreja, né, através de uma declaração poderosa que ele fez perante o Sinédrio. Atos 5:34, levantando-se de um conselho, Pedro e João tinham sido presos, né, estavam deliberando ali, e Gamaliel se levanta e dá uma declaração tremenda, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então ele pede que Pedro e João sejam tirados ali do recinto. E ele fala, homens israelitas, acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado aí acerca do que vocês vão fazer com esses homens. Porque antes se levantou um tal de Teudas, depois se levantou um tal de Judas o Galileu, e a doutrina deles acabou-se quando eles morreram. Agora eu digo, Gamaliel falando, ó, dai de mão esses homens, vocês deixem eles irem, porque se o que eles têm aí, se isso que eles estão pregando, esse evangelho que eles estão pregando for de Deus, não vai se desfazer. Se for de homem, se desfará, mas se for de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de vocês serem achados combatendo contra o próprio Deus. Então, que conselho
tremendo esse de Gamaliel, e foi acatado por todos. E Gamaliel, de certa forma, tinha razão, né? Se for de Deus, até hoje existe, né? Eles não conseguiram, por mais que os judeus tentassem, eles não conseguiram destruir. A igreja do Senhor permanece até os dias de hoje, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo fala de Gamaliel, né? Todos conheciam Gamaliel, ele foi instruído, Paulo, né? Foi instruído segundo a exatidão da lei dos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Então, Paulo era instruído ali, né? Paulo era o doutor da lei, era conhecedor, fariseu, o grupo dos fariseus, eles eram rígidos, né? Eles eram estudiosos da lei, né? Da interpretação da lei, da interpretação da tradição, do Talmud. Paulo, era como se Paulo estivesse sendo educado aqui por Gamaliel para ser um rabino, um líder do judaísmo. Paulo era tão diferente, tão instruído, tão estudioso, que ele vai falar na carta aos Gálatas que da geração dele, ele se destacava. Dentro da sua idade, ele se destacava, demonstrando grande zelo pela tradição, pela lei. Gálatas 1,14, ó. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Paulo era diferente, né? Inteligente, estudioso, né? Falava diversas línguas. Eu creio que ele não falava só o hebraico, nem só o grego, falava mais de outras línguas também, devia saber também latim, outras aí. Aramaico também, né? Que era um dialeto ali do hebraico, dos caldeus, né? Glória a Deus. Então, esse era Paulo, né? Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso. Zeloso é cuidadoso, né? Cuidadoso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, em Tarso, né? Paulo foi exposto ali à cultura grega, à língua grega, à educação grega, em Jerusalém, né? Que ele disse que foi criado em Jerusalém, ele já foi exposto ali a todas as escrituras do Antigo Testamento, a Torá em especial, claro. Então ele era o homem ideal ali, né? Era o homem perfeito para pregar aos gentios, porque ele conhecia os dois lados. Ele conhecia a cultura judaica, né? A lei, a Torá, e conhecia também a cultura grega, a língua grega, né? Ele juntava o melhor dos dois mundos, né? Então por isso que Paulo foi o homem ideal, escolhido por Deus para pregar em cidades como Corinto, como Tessalônica, como Éfeso, né, como Atenas. Glória a Deus, né? Então, ele falava com propriedade, né, com autoridade, tanto para judeus na sinagoga quanto para gentios, seja nos mercados, na rua, nas praças, nas casas. Então, esse era o apóstolo Paulo. E em todas as partes que Paulo ia, ele estava sempre preparado. Ele era tão instruído que ele estava sempre preparado para falar do evangelho de Jesus Cristo. Em Atenas, ele começou a pregar, foi na praça, né? Depois chamaram ele para ir para o Areópago, ele foi para o Areópago e pregou com propriedade. Em Corinto foi numa casa, em Éfeso já foi numa sala, então ele estava preparado ali, instruído para pregar em todo lugar, zeloso, né, para com a lei do Senhor, né, cuidadoso nas coisas do Senhor, porque a gente tem que, uma coisa é a gente conhecer as coisas do Senhor, outra coisa é você ser cuidadoso das coisas do Senhor. Porque você só conhecer as coisas do Senhor, você pode relaxar, não, tá tudo bom aí, não, isso tá ok, não, deixa pra lá essa doutrina aí. Mas você ser zeloso, né, você tem que conhecer, você cuida das coisas do Senhor, né? Porque as coisas do Senhor não são de qualquer forma, existe um caminho a seguir. Glória a Deus. Então, que bênção, né, que bênção. E ele fala para todos no versículo 4 que ele perseguiu este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Então Paulo vai dando aqui, ele vai fazendo contando o seu testemunho, né, relembrando tudo isso que a gente vai ler hoje, a gente já viu lá atrás. Então ele fala que ele perseguiu isso aí que vocês chamam de caminho, que nada mais é do que Jesus Cristo. Eu perseguia esse caminho, perseguia até a morte, de forma impetuosa, com fúria mortal, entregando a minha própria vida para exterminar esse caminho, né? Quando a gente estudou lá, quando Paulo começou, depois que Estevão morreu, que a gente viu
Tem um versículo lá, Atos 9:1, que fala que Paulo respirava ameaças de morte contra eles, né, contra todos, ou seja, respirar, você faz isso naturalmente. Então, para Paulo era natural ali ameaçar os crentes, né, os que aceitaram Jesus. E essa conversão dele realmente, se ele fazia isso, né, se ele respirava ameaças de morte, se ele perseguia o caminho, se ele era zeloso da lei, mostra que a conversão dele foi algo realmente extraordinário, né, foi algo divino. Muito difícil alguém que persegue até a morte mudar as suas convicções de forma repentina, né, como os muçulmanos, que perseguem até a morte, a ponto de degolar, e muitos se convertem porque o Senhor aparece ali numa visão, o Senhor aparece ali num sonho, porque é como Paulo, pessoas que perseguem até a morte ali os crentes, né, o cristianismo. Só mesmo o poder transformador do Senhor, né, para converter alguém de forma extraordinária, como o apóstolo Paulo, né? Então, Paulo, homens e mulheres para ele eram tratados de forma igual. Não tinha isso de, por ser mulher, não, ele colocava todo mundo na cadeia. Ele próprio ajudou a apedrejar Estevão, né? Ficou ali com o despojo dos que apedrejaram Estevão. Glória a Deus. Para Timóteo, ele fala o seguinte, ó. Ele relata a Timóteo que ele fez tudo isso, claro, na incredulidade, né? Quando ele perseguiu os cristãos. A mim, 1 Timóteo 1,13, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, né? Glória a Deus. Então, Paulo, é tão interessante esses discursos, essa pregação dele, né, que ele tenta estabelecer esse ponto em comum com o público que está ouvindo. Então, ele diz, eu era como você, como vocês. Ele se identifica com aqueles homens ali com os quais ele estava falando. Assim como, por exemplo, alguém que vai dar um testemunho ali de que foi livre, por exemplo, do alcoolismo, das drogas, muitas pessoas se identificam com ele. Que bênção, né? Então, como é bom, né, a gente se identificar, as pessoas veem, né, que Jesus transforma, né? A gente vê que Deus faz o que Deus faz na vida de cada um, né? Glória a Deus. E Paulo fala que ele perseguiu este caminho até a morte, prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Ele diz que ele fez isso e o sumo sacerdote, que era a autoridade maior, era testemunha. Ele recebeu cartas do sumo sacerdote. Versículo 5, ó, recebi cartas para os irmãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados, ou seja, presos, né, algemados, para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Então, Paulo, ele fala que o sumo sacerdote tinha conhecimento do que ele fazia, das prisões que ele realizava. E ele, inclusive, a ordem dele perseguir, a autorização, foi confirmada pelo próprio sumo sacerdote e por todos os anciãos, ou seja, pelo grupo que formava o Sinédrio, né, que era o grande conselho judaico. Ele disse que ele não fazia essa perseguição, não era à toa, a ordem vinha lá de cima. A autorização vinha lá de cima do grande conselho judaico. Ele era um enviado do Sinédrio, né? Ele se dispôs a fazer isso, a perseguir, então ele era enviado por pessoas maiores do que ele, sumo sacerdote e os anciãos. Ora, versículo 6, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, o testemunho aqui inicia realmente a sua conversão. Paulo, ele se apresentou, ele disse que perseguia o caminho, ele disse que foi autorizado pelo sumo sacerdote, pelos anciãos, e que foi para Damasco, e aqui começa, ele diz que indo no caminho, antes de chegar, ele estava vendo Damasco ali, chegando em Damasco, ele diz que quase ao meio-dia, né, quando ele vai dar esse mesmo testemunho, Paulo vai dar esse mesmo testemunho depois, que nós iremos estudar, para o rei Agripa, e ele vai dizer que quase ao meio-dia, uma grande luz do céu brilhou. Ele fala para o rei Agripa que a luz que brilhou era mais forte do que o sol. Oh, glória! Era o sol da justiça, né? Era o nosso Senhor Jesus ali que brilhou, né? Mais forte do que o sol. Que bênção, né? Glória a Deus.
Então, Paulo indo ali para Damasco com cartas para destruir quem fosse qualquer seguidor de Cristo. Quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Você indo quase ao meio-dia. Ao meio-dia, o sol está, pelo menos aqui, está forte, né? Em Jerusalém, não sei. Em terra de Israel, talvez, por conta do fuso horário, ele fique mais forte em 1 da tarde, 1h30, não sei. Sei que aqui, meio-dia, o sol é tremendo, né? O sol é fortíssimo. E, não me lembro da posição de Israel, se está próximo à linha do Equador, acho que está um pouco acima, mas deve ser parecido com aqui. Então, meio-dia também deve estar bem forte o sol. Então, uma luz brilhar em que você consegue distinguir entre a luz do sol e uma forte luz brilhando, é porque tem que ser algo de Deus, né? Uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim, né? E Paulo cai por terra, versículo 7. Então, cai por terra, né? Aquela luz, né? Ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, Jesus, o próprio Senhor, derruba Paulo no chão, quebra ali a dureza do coração de Paulo, Paulo com ameaças de morte, né? Aí Jesus mostra que ele é só um homem, né? Que ele está lutando contra algo mais poderoso do que ele. Como se Paulo fosse uma fera selvagem, um touro bravo ali. Jesus pegou ele pelo chifre e derrubou ele, né? Glória a Deus. Que bênção, né? Tremenda essa conversão do apóstolo Paulo, né? E Paulo questiona aqui, né? Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então, o próprio Senhor, o próprio Jesus, desceu para impedir Paulo e proteger a igreja, né? Impedir ali a perseguição que Paulo ia fazer com os crentes. Né? Foi uma conversão súbita, uma conversão extraordinária. É como se num minuto Paulo ele ia respirar ameaças de morte, ódio, e no minuto seguinte ele já estivesse reconhecendo que Jesus era o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Paulo, é interessante que Paulo ele não procurou Jesus, ele perseguia quem seguia Jesus, né? E ele não encontrou Jesus, Jesus que encontrou ele, né? Foi Jesus quem buscou Paulo aqui, resgatou ele ali e fez dele um vaso escolhido. Versículo 9. Os que estavam comigo viram a luz, todo mundo viu a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então, aí Paulo fala que todo mundo ali viu essa luz, mas não ouviu a voz. Não perceberam ali, não entenderam, para eles não tinha nada sendo falado. Eles viram a luz, notaram ali que algo estava acontecendo, mas a voz falou apenas com Paulo. Somente Paulo ouviu a voz do Senhor Jesus. Uma prova de que não era alucinação de Paulo, pois os outros viram a luz. Mas só Paulo ouviu a voz. Que bênção, né? Então, seus olhos, nesse momento aqui, os seus olhos físicos, eles ficam cegos. Eles ficam como que escamas nos olhos. Ele fica cego ali, ele tem que ser levado. Mas, o que é mais importante, glória a Deus, os olhos espirituais começam a ser abertos. Que bênção, né? Então, os olhos físicos ali, Paulo estava, de certa forma, cego, né? Cego pelo pecado, pelo ódio. Então, os olhos espirituais de Paulo são abertos, né? Versículo 10. Então, perguntei: que farei, Senhor? Quem és tu? E depois de reconhecer que era Jesus, que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Então, que bênção, né? Essa tremendo, né? Tremendo, assim, tudo que aconteceu com Paulo foi tremendo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, eu creio que faltou espírito em Paulo, né? Como faltou vida em mim, né? Caí feito morto aos pés, né? Quando Daniel vê o anjo, quando João vê o Senhor Jesus lá no Apocalipse, eu creio que com Saulo aconteceu a mesma coisa, né? Faltou vida nele ali, ele não se estava no chão, já estava no chão, né? Não tinha mais para onde cair. Então só foi aceitar ali a ordem do Senhor, né? Glória a Deus. Que bênção, né? Nós temos aqui tem alguns detalhes, né? Vão ser dados alguns detalhes a mais, né? Quando por Ananias, né? A gente vai ver que vai entrar Ananias aqui já no versículo 12, no versículo 13, Ananias vai dar alguns detalhes que não estavam no relato
de Atos 9, né? Pequenos detalhes, né? Glória a Deus, que não invalidam, claro, todo o relato. Então, Paulo, ele faz, para a gente finalizar esse encontro com Jesus, essa visão tremenda, Paulo faz duas perguntas, né? Quem és tu, Senhor? Então, essa primeira pergunta, Paulo ainda estava nas trevas, né? Diante de uma luz bem forte. Então, ele procurava saber ali, eu não sei se com humildade ou não, mas claro que Paulo, como fariseu, ele sabia de anjos, sabia da presença de Deus, né? Com Deus ele se revelou perante Moisés, né? Da glória do Senhor, da Shekinah do Senhor. Então, creio que de forma humilde aqui ele questiona isso: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E Paulo, humildemente também, ele questiona a segunda pergunta: que farei, Senhor? Já reconhecendo, já aceitando a divindade de Jesus. E ele já querendo obedecer, porque ele sabia que ele não era nada diante daquela glória resplandecente diante dele. E Jesus ordena que ele se levante, entre em Damasco e lá será dito o que ele deveria fazer. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Paulo, planejando chegar como vitorioso, né? Planejando chegar em Jerusalém com muitos despojos, com muitos crentes presos, mas ele chegou, foi como um servo de Cristo. Né? Ele pretendendo chegar ali em Damasco e mata todo mundo, prende todo mundo, mas ele chegou em Damasco carregado e como servo de Cristo, né? E ele fica na casa de um homem, ó, versículo 11, tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Aqui não fala, mas Paulo ficou na casa de Judas, né? Um Judas ali que morava numa certa rua chamada Direita. E ao mesmo tempo que Paulo é conduzido ali, que Paulo vai passar 3 dias cego, né? Em jejum, sem comer, sem beber, Jesus, paralelamente, fala com Ananias, piedoso conforme a lei, dava bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, todo mundo falava bem de Ananias. Paulo faz questão de contar isso ao seu público, porque ele quer deixar claro aos seus ouvintes que Ananias era um judeu que dava um bom testemunho, era um respeitador da lei. Todos os judeus que moravam perto de Ananias davam um bom testemunho dele. Então, Paulo quer enfatizar isso. Né? Esse homem aqui, ó, esse Ananias, com essas características aqui, foi ele quem confirmou a conversão de Paulo a Cristo. Foi ele quem confirmou, ele quem transmitiu palavras do Senhor para Paulo. Enviado pelo próprio Jesus, né? Jesus chega para Ananias, Ananias, levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta pela casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando lá, esse homem. Ananias, né, reconheceu, né, e tem uma conversa ali com o seu Senhor, eu já ouvi desse homem aí, ele não presta, Senhor. Esse homem aí, ele mata crentes, ele mata quem fala do teu nome, ele não presta. Aí Deus, ó, ele não presta para você, Ananias, mas para mim, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção, né? O próprio Senhor escolheu Paulo, né? E ele ia sofrer, ele fala para Ananias, e eu vou mostrar para ele aí tudo que ele vai sofrer por amor do meu nome. Ele deve padecer por amor do meu nome. Então, Paulo cita Ananias, né? Judeu de bom testemunho, para que todos vissem que não foi qualquer um, foi um judeu que transmitiu palavras para Paulo de Jesus. E veio procurar-me, versículo 13, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão Saulo, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Versículo 14, então, ele me disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terá de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que tremendo, né? Que palavra tremenda, né?
não tenho nem palavras, né, para falar, né? O mesmo aqui que eu lembrei agora de João no Apocalipse, né? João vê Jesus ali, né, com aquele cabelo como chama de fogo, olhos como chama de fogo, né? Cabelo branco como a neve, roupas resplandecentes, pés como latão, e Jesus manda João escreves num livro, né, o que tu vais ver, aqui, as coisas que são, que eram e que hão de vir, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Ananias procura por Paulo, versículo 13, né? Veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão Saulo, recebe novamente a vista, né? Chama Saulo já de irmão. Paulo tinha vindo para perseguir os crentes. Ananias era um deles. Se Jesus não tivesse aparecido para Paulo, provavelmente Paulo poderia ter prendido Ananias. Agora, 3 dias depois, Paulo é chamado de irmão por Ananias. Ananias impõe as mãos e Paulo recobra a visão. O verbo usado aqui, né, ver novamente, né, anablepo, né, ana novamente, blepo, ver, né, anablepo. Então, Paulo vê novamente, recobre a visão. E as palavras aqui são repetidas, né, tem alguns detalhes, mas são poucos, né, versículos 14 e 15. O que Deus fala para Ananias sobre Paulo é repetido com outras palavras aqui, com alguns detalhes, né. O Deus de nossos pais, versículo 14, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de José, de Noé, de Moisés, que nós estamos estudando, Deus de Josué, de Samuel, Davi, Isaías, Elias, Eliseu, Deus de Daniel. Olha aí que bênção, né? O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu, Paulo. Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção, né? E Paulo deveria 3 coisas Deus escolheu Paulo para ele fazer. Conhecer a vontade do Senhor. O que é que o Senhor deseja? Obediência, né? Pregar sobre Jesus, sobre o seu filho. O segundo desejo do Senhor, ver o justo, ou seja, caminhar com o Senhor, caminhar na presença do Senhor. O justo é um título messiânico. E terceiro ponto, ouvir sua voz, uma voz da sua própria boca. Então, o próprio Senhor ia ensinar a Paulo. O próprio Senhor ia ensinar o que Paulo ensinou, o que Paulo deixou para a gente, que é a sua doutrina, regeneração, justificação, santificação, arrebatamento da igreja. Tudo que Paulo deixou foi ensinado pelo próprio Senhor. Quando Paulo vai falar em suas cartas sobre a ceia, Paulo fala: e eu recebi do Senhor, recebeu do próprio Senhor, que também vos ensinei, foi a ceia, tem que ser assim, 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 e assim, assim, quem tiver fome come em casa, assim, recebeu do Senhor. Que bênção, né? Então Deus escolheu Paulo para conhecer a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. O melhor jeito, né, de ouvir a palavra do Senhor é ler as Santas Escrituras. Bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo precisava, né, conhecer o Senhor, né, conhecer a vontade do Senhor, a vontade do Pai. Ele andava em trevas, né, mas aquela luz ali foi um sinal para que ele saísse das trevas e fosse para a luz. Efésios 2:3, entre os quais todos nós antes andávamos na nossa carne, desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo os nossos próprios pensamentos, éramos filhos da ira, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo e nos ressuscitou pela sua graça, né? Pela graça sois salvos. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, que bênção, né? Então, essa foi Deus escolheu Paulo para fazer, né? Então, Paulo, ele sai ali das trevas para a luz, é tirado do lamaçal do pecado para viver novidade de vida, e nós também, glória a Deus. Paulo conhecia todo o Antigo Testamento, falava pelo menos 2 línguas, né, como nós vimos, instruído ali aos pés de Gamaliel, para ser um rabino. Ainda tinha uma profissão de
fabricante de tendas, cidadão romano, judeu e cidadão romano, dupla cidadania, cheio de privilégios. Olha as características de Paulo. Paulo tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida. Paulo, ele era poliglota, ele era um homem culto, né? Sabia a cultura grega, sabia a cultura judaica. Ele estava aprendendo aos pés de um dos maiores mestres, talvez para ser um grande doutor da lei, um rabino. Ele tinha uma profissão de fabricante de tendas que dava certo dinheiro, lucro para ele se sustentava bem. Era cidadão romano, que dava muitos privilégios. O cidadão romano não podia ser nem algemado, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas faltava o principal, faltava o quê? Conhecer Jesus. Faltava conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crer não pereça. Então, como tem muitas pessoas hoje, eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem, eu sou formado, eu tenho isso, tenho aquilo e tal, mas falta o principal, falta algo, e é o principal. Conhecer o Senhor, né? Conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca, ouvir as Santas Escrituras. Que bênção, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, né? Jesus Cristo. E Paulo ia ser testemunha, versículo 15, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Então, Paulo tinha que contar todas as maravilhas que ele tinha visto e ouvido, contar o seu testemunho, né? Contar os milagres, as curas que foram realizadas pelo nome de Jesus, as libertações, né? Nós contamos aqui muitas das coisas que Paulo fez. Dons se manifestando ali através do apóstolo Paulo. Ouvimos a palavra de Deus através de Paulo, louvores, Paulo louvando ali na prisão, orações fervorosas, orou por aquele jovem que tinha caído ali do terceiro andar, Eutico. Que bênção, né? Então, após crer, né, e versículo 16, nós temos que, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, né? Após crer no que Ananias falou, né, no que Ananias fez, né, que retornou a sua visão ali, Paulo é batizado, né, batizado nas águas. Então, o batismo aqui é apenas um símbolo exterior, né, de algo que aconteceu no interior de Paulo, né, o que lava os pecados é a invocação do nome do Senhor, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é reconhecer que o Senhor é o Senhor, né? Dedicar sua vida a Ele, né? Honrá-lo, colocar Ele em todos os primeiros lugares da sua vida, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Paulo agora começa a contar, versículo 17, tem um certo lapso de tempo, né? Um pulo no tempo, um salto de tempo. Tendo eu voltado para Jerusalém, estava orando no templo, sobreveio-me um êxtase. Então, o que a gente vai falar aqui é uma parte do testemunho de Paulo, que é novidade para a gente. Até agora, no livro de Atos dos Apóstolos, nós não vimos esse testemunho aqui que está no 17, 18 até o 21. Nós sabemos que após Paulo ser batizado, ele pregou em Damasco. Ele desceu numa cesta ali, fugindo de Damasco, né? Passou 3 anos ali, não sabemos onde, né? E só depois ele vai para Jerusalém. Então ele já dá um salto aí no tempo. Ele já mostra que quando ele foi para Jerusalém, ele estava orando no templo. E sobreveio para ele um êxtase, né? Ele entrou ali em transe, né? Entrou ali, foi arrebatado no seu corpo, como diz outras traduções, foi arrebatado de sentidos, né? Outras traduções falam arrebatado de sentidos. Você vê como a oração tem poder. Ele estava orando ali fervorosamente ao Senhor no templo e sobreveio ali um êxtase, né? Pedro teve um êxtase, né? Teve quando ele estava, antes de ir para a casa de Cornélio, ele estava ali esperando o almoço, né? E subiu e teve ali um êxtase também, né? Usando a mesma palavra do grego êxtasis, né? Ele tem aquela visão do lençol descendo, né? Com toda sorte de animais que Pedro não podia comer, de que o judeu não se alimentava. João também, quando ele é encontrado em espírito no dia do Senhor, a palavra é a mesma, né? Em êxtase, do grego êxtasis. Que bênção, né? Então, Paulo teve essa visão aí, né? O Senhor falando com ele, versículo 18. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém,
porque não receberão o teu testemunho a meu respeito, né? Jesus falando com ele. 19, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que matavam. Mas o Senhor me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então, vamos entender esses versículos, né? Esses 5 versículos que estão aqui. Paulo estava orando no templo. Jesus ele vai advertir Paulo sobre o perigo dele ficar em Jerusalém. Ele fala, ó, versículo 18, Paulo, sai daí que não receberão o teu testemunho a meu respeito. Só que Paulo, ele faz um contra-argumento aqui, né? Ele contra-argumentou com o Senhor. Senhor, como é que eles não vão receber meu testemunho? Eles sabiam o que eu fazia. Eles sabiam que eu lançava na prisão os crentes, que eu açoitava nas sinagogas que criam em ti. Eu estava até presente no apedrejamento de Pedro. Os judeus vão crer em mim quando eu der o testemunho de que eu aceitei a ti na estrada de Damasco. Eles vão aceitar, eles vão se converter. Paulo está dizendo assim, ó, Senhor, a extensão do que eu fiz é tão grande, todos sabem, eles vão aceitar o meu testemunho. Se eu contar o meu testemunho, eles vão crer. Mas Jesus disse, ó, vão não. Versículo 21, ó, eu vou te enviar, Paulo, é para outro lugar, Paulo. Se tu ficar aí, Paulo, vão te apedrejar, vão te matar, Paulo. Então, o desejo de Paulo, é importante a gente aprender isso, o desejo de Paulo era pregar o evangelho primeiro ao povo em Jerusalém. Era como se Paulo tivesse vindo para Jerusalém, depois que saiu de Damasco ali, cheio de esperança de que, pela graça de Deus, ele pudesse ser instrumento entre os judeus. Ele estava orando ali, talvez, no templo aqui, justamente ao Senhor, eu vou começar a pregar aqui em Jerusalém, me abençoa. Então, ele esperava isso, né? Mas o homem pensa, né? O homem faz planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor, né? Se ele chegasse pregando aqui em Jerusalém, o Senhor já sabia o que ia acontecer. Jesus diz não para Paulo. O pedido de Paulo é negado. Jesus manda Paulo sair dali, sai depressa, sai apressado. Vai, porque eu te enviarei para longe. Então, os planos do Senhor eram outros para o apóstolo Paulo. Sou eu, Paulo, quem decido, Paulo, não é você, a igreja é minha. Não era da vontade do Senhor que Paulo pregasse ali em Jerusalém, né? Pregasse ali entre os judeus. Paulo, claro, ansiava por Jerusalém. Quem não quer estar ali numa grande igreja, na igreja de Jerusalém, pregando o evangelho, dando testemunho? Mas o Senhor o envia para longe, né? Para os gentios, né? E Paulo cumpriu, claro, mesmo querendo pregar em Jerusalém, Paulo cumpriu de forma louvável. 3 grandes viagens missionárias, terras longínquas, Ásia, Capadócia, Panfilha, Macedônia, Acaia, cidades como Derbe, como Listra, como Troade, Éfeso, Corinto, Atenas, a ilha de Chipre também. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Vamos finalizar aqui no 21, né? Fica um pouco extenso aqui para a gente ir até o 30, mas a gente vê claramente até o 21 aqui, que como Paulo era e como ele se tornou. Então, antes, Paulo era um judeu zeloso, um perseguidor cruel, um pecador, né? Uma pessoa que procurava, que respirava ameaças de morte. Homens e mulheres, quem ficasse na frente de Paulo, que se fosse crente, estava perdido. Depois da conversão, versículos 14, 15, Paulo se tornou ali uma testemunha comissionada, ele ia levar a mensagem do Senhor, todas as coisas que ele viu e ouviu, um pregador destemido, missionário. Então, que bênção, né? Uma pessoa que matava quem ele visse que fosse crente, agora ia defender a causa pela qual ele tinha antes perseguia, né? Agora ia se tornar um defensor daquela causa. Que bênção, né? A gente vai ver no versículo 22, né, que próximo estudo, que eles ouviram até esta palavra, né? Quando Paulo fala gentil,
é a gota d'água, né? Eles não aguentam, ali, versículo 22 fala que ouviram até essa palavra e então gritaram, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva, né? Então, o ódio dele aqui pelos gentios, a gente vai estudar sobre isso, né? O ódio deles era tão grande dos judeus contra os gentios que eles não aceitavam que os gentios fossem salvos sem praticar todas aquelas obras da lei, né? Serem circuncidados e tudo mais, né? O ódio deles era esse, né? Mas a gente vai estudar sobre isso no sábado, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane. Amém. Vamos pedir da oportunidade para o Sheldon orar por nós. Sheldinho, você pode orar por nós, querido? Sheldon? Bom, o Sheldon parece não estar presente. Nós vamos fazer a oração. Senhor Deus, alguém quer algum pedido de oração antes de eu iniciar? Por favor, coloquem nas mensagens. Saúde, vamos pedir por saúde, sim, com certeza. Então, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Deus, e te dizer, papai, que nós continuamos no caminho. Obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra nos exorta, nos ensina, nos auxilia, papai, a seguirmos o caminho. Deus querido, nós todos aqui deste grupo te pedimos para que mais pessoas possam vir se alimentar dessa palavra maravilhosa. Nós cremos, Senhor, que orando, que pedindo todos nós juntos, para que mais pessoas venham ouvir a palavra, que elas não desistam, que elas continuem, que elas persistam, que elas estejam determinadas em ouvir a tua palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que venha nos dar perseverança, venha nos dar determinação, venha nos dar saúde, Pai, e nos traz a paz que excede todo o coração. Eu te peço por cada um deste grupo, meu Deus, que tu abençoe suas vidas, sua família, suas saúdes, seja com cada um, Deus. Nós te agradecemos por mais esse dia, nos dá uma noite de paz e tranquilidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Espero que todos tenham gostado, né? Estamos aí perto do fim de Atos dos Apóstolos, né? Alguns capítulos ainda. Paulo ainda vai sofrer muita coisa, né? Glória a Deus. E até vamos seguindo aí, né? Estudando sobre ele, né? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, né? Uma noite de paz a todos. Amanhã estaremos aqui estudando o livro de Êxodo, né? Glória a Deus. Então, amém. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Tchau, Renatinho. Tchau, irmã Jane, irmã Michelle. Tchau, Renato. Obrigada. Paz do Senhor. Até amanhã. Sheldon, irmão Sheldon, Guilherme. Abençoe cada um.